A questão da salvação e da entrada no reino dos céus é uma das mais discutidas na teologia cristã. Segundo as Escrituras, nem todos alcançarão este destino final e glorioso. Esta realidade é claramente abordada por Jesus em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Este versículo aponta para uma verdade profunda e inquietante. A salvação não é universal, e muitos falharão em alcançar o céu. Vamos explorar as razões bíblicas para isso e refletir sobre como podemos nos alinhar com o caminho que leva à vida eterna. O conceito de duas portas. A metáfora das duas portas e dois caminhos é central para entender por que muitos não irão para o céu. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam a vida de conformidade com o mundo, onde os desejos carnais e as indulgências são facilmente satisfeitos. Este caminho é popular porque oferece gratificação imediata e pouca resistência. Por outro lado, a porta estreita e o caminho apertado representam a vida de santidade e obediência a Deus. Um caminho que exige disciplina, renúncia e compromisso. Poucos escolhem este caminho porque é difícil e muitas vezes impopular. O apelo da conformidade social. A conformidade social é uma das razões principais pelas quais muitos escolhem o caminho espaçoso. A sociedade moderna frequentemente valoriza o sucesso material, a fama e a satisfação pessoal acima dos princípios morais e espirituais. Em Romanos 12, 2, Paulo adverte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A conformidade com os padrões do mundo leva à perdição porque desvia o foco do indivíduo do que é eterno para o que é temporário e passageiro. A ilusão do pecado. O pecado é uma força poderosa que desvia muitos do caminho estreito. Em 1 João 2,16 lemos: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O pecado oferece uma falsa sensação de liberdade e prazer, mas suas consequências são devastadoras. A Bíblia é clara ao afirmar que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Muitas pessoas não conseguem abandonar hábitos pecaminosos e, como resultado, permanecem no caminho que leva à destruição. A falta de fé e compromisso. A fé é o alicerce da salvação. Hebreus 11:6 declara: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A falta de fé impede muitos de aceitar a salvação oferecida por Cristo. Além disso, o compromisso com Cristo exige uma entrega total. Em Lucas 9:23, Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O verdadeiro discipulado envolve sacrifício e dedicação, algo que muitos não estão dispostos a fazer. A influência de falsos ensinos. Outra razão pela qual muitos não alcançarão o céu é a influência de falsos ensinamentos. Em Mateus 7,15, Jesus adverte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Falsos mestres distorcem a verdade do Evangelho, levando muitos ao erro. Eles pregam um evangelho diluído que enfatiza a prosperidade material e o bem-estar pessoal em detrimento da santidade e da obediência a Deus. 2 Timóteo 4, do 3-4, alerta: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A rejeição do senhorio de Cristo. Aceitar Jesus como Salvador é essencial,
mas reconhecê-lo como Senhor é igualmente crucial. Muitos querem os benefícios da salvação sem a submissão ao senhorio de Cristo. Em Lucas 6:46, Jesus pergunta: "E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" A verdadeira fé se manifesta em obediência e submissão à vontade de Deus. Tiago 2:26 diz: "Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta." A rejeição do senhorio de Cristo impede a transformação necessária para entrar no reino dos céus. A superficialidade espiritual. A superficialidade espiritual é um grande obstáculo para muitos. Jesus, na parábola do semeador, descreve aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, e quando vem a tribulação ou perseguição, logo se escandalizam. Marcos 4:16-17. A vida cristã exige profundidade e perseverança. Colossenses 2:6-7 exorta: "Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças." A superficialidade impede o crescimento e a maturidade espiritual necessários para permanecer no caminho estreito. A falta de arrependimento genuíno. O arrependimento é uma parte vital do processo de salvação. Atos 3:19 diz: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor." Sem arrependimento genuíno, não há perdão dos pecados. Muitos subestimam a gravidade do pecado e não se arrependem verdadeiramente. O arrependimento envolve uma mudança de mente e de comportamento, um afastamento do pecado e uma volta para Deus. Sem isso, a entrada no céu é impossível. O amor ao mundo é outra razão significativa pela qual muitos não entrarão no céu. 1 João 2:15-17 adverte: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." O apego às coisas do mundo impede a dedicação completa a Deus. Muitos preferem os prazeres temporários deste mundo em detrimento das recompensas eternas. A falta de amor ao próximo. Jesus enfatizou o amor ao próximo como um mandamento crucial. Em Mateus 22:37-39, ele disse: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo." A falta de amor ao próximo revela um coração que não foi transformado pelo amor de Deus. 1 João 4:20 declara: "Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?" O amor ao próximo é uma evidência de que alguém está no caminho da salvação. A negação da cruz. A cruz é central ao cristianismo. Em Mateus 16:24, Jesus diz: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me." A cruz representa sacrifício, sofrimento e morte para o eu. Muitos rejeitam a cruz porque não querem abrir mão de seus próprios desejos e vontades. Eles preferem um evangelho sem sacrifício. Mas Paulo nos lembra em 1 Coríntios 1:18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sem aceitar a cruz, não há verdadeiro discipulado e, portanto, não há entrada no céu. A falta de perseverança. A vida cristã é uma jornada de perseverança. Jesus disse em Mateus 24:13: "Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo." A falta de perseverança na fé leva muitos a se desviarem.
Hebreus 12, 1, 2 encoraja. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A perseverança é essencial para completar a corrida da fé e alcançar a vida eterna. Compreendendo as implicações eternas, à medida que consideramos as razões pelas quais muitos podem não alcançar o céu, é essencial lembrar que nossas escolhas têm consequências eternas. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre a realidade do céu e do inferno e a seriedade de nossas decisões nesta vida. Em Lucas 16, 19 e 31, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro para ilustrar a realidade da vida após a morte. Enquanto o rico foi para o tormento por causa de sua indiferença aos sofrimentos de Lázaro, este último foi consolado nos braços de Abraão. Esta parábola nos lembra que nossas ações aqui na terra têm implicações eternas. Além disso, a Bíblia nos alerta sobre o juízo final, onde cada pessoa será julgada de acordo com suas obras. Em Apocalipse 20, 12 e 15, João descreve a cena do grande trono branco, onde os livros são abertos e as pessoas são julgadas de acordo com o que está escrito neles. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, a segunda morte. Este é um lembrete solene de que a vida nesta terra é passageira e que devemos viver com a perspectiva da eternidade em mente. A boa notícia é que, mesmo diante dessas advertências, a misericórdia e a graça de Deus estão disponíveis para todos. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é baseada em nossos méritos ou obras, mas na obra consumada de Cristo na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e herdar a vida eterna. Portanto, diante da realidade do céu e do inferno, é imperativo que cada um de nós examine sinceramente nossos corações e vidas. Devemos nos arrepender de nossos pecados, colocar nossa fé em Cristo como nosso Salvador e Senhor e viver em obediência à sua palavra. Esta é a única maneira de garantir nosso lugar no reino dos céus e desfrutar da comunhão eterna com Deus. A urgência de escolher o caminho estreito. Diante dessas razões, é evidente que o caminho para o céu não é fácil, mas é absolutamente necessário. A porta é estreita e o caminho é apertado porque exige de nós uma dedicação completa e uma transformação genuína. Jesus nos chama a fazer escolhas difíceis, a nos afastarmos das tentações do mundo e a nos comprometermos totalmente com Ele. O apelo de Cristo é urgente e claro: entrai pela porta estreita. Para aqueles que desejam assegurar seu lugar no céu, a Bíblia oferece orientação e esperança. A salvação é um dom gratuito de Deus, mas requer uma resposta de fé, arrependimento e obediência. Jesus prometeu em João 14, 2, 3: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Este vídeo é um convite para refletirmos profundamente sobre nossas vidas e escolhas, que possamos buscar com diligência o caminho estreito, vivendo em obediência e amor, e assim encontrar a vida eterna prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.